entender um pouco sobre essa questão da febre amarela. A gente vai conversar agora com Alexandre Braz de Sena, que é diretor do Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde no Estado de São Paulo. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Brasil Atual. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é o nosso, Alexandre. Antes da gente falar do sucateamento propriamente dito da SUSEM, da Superintendência do Controle de Endemias, a gente quer falar um pouquinho da doença da febre amarela, né? Eu queria que você falasse, enfim, como é que surge, né, essa doença? A gente sabe que é através do mosquito, mas na área rural é um, na área urbana é outro. Conta pra gente, assim, primeiro de uma forma geral, pra gente entrar nesse tema, Alexandre. Tá bem. Eu começo dizendo a vocês que desde 1942 não há registro no Brasil da forma de transmissão urbana da doença. Somente em 1999 estava situado no estado do Rio Norte, da região Norte, Centro-Oeste e pré-Amazônia do Maranhão. Além de registro esporádico na parte do oeste de Minas. E somente em 2000, que foi a doença, ela chegou no estado de São Paulo, e tivemos 2 casos autóctones em 2000 confirmados dessa doença. E veio a óbito essas 2 pessoas. Então você nota que só após 50 anos, porque a primeira data, para as pessoas entenderem, no estado de São Paulo, o primeiro relato de febre amarela silvestre data de 1935. Após 50 anos de silêncio, a epidemiologia, em 2000, houve a confirmação desses 2 casos. E aí, de lá para cá, você vai tendo picos dessa doença, né? Você teve, em 2000, 2 casos, depois aí parou essa doença ela voltou em 2008, a transmissão. Em 2008 tivemos também 2 casos, e 2 casos a óbito. Então a doença, ela é uma doença grave, que leva as pessoas à morte. Em 2009, nós tivemos 28 casos, você vê que já está crescendo, 28 casos dessa doença. Dessas 28 casos, 11 veio a óbito. Então, ela vai crescendo, e com isso, com o sucateamento da saúde pública, ou seja, do órgão que é representado, que tem que fazer o combate, a doença ela vai crescendo cada vez mais. Hoje, no estado de São Paulo, a situação epidemiológica é o seguinte: no período de janeiro até outubro, tivemos 129 casos suspeitos de febre amarela, sendo 51 casos confirmados. No caso confirmado, 22 autóctones e 29 importados. Certo. Os autóctones, aqueles mosquito que se origina na própria região, não é isso? Não, o vírus? Explica pra gente. Tá. O autóctone significa o seguinte, que o vírus, ele está sendo transmitido, a pessoa, ela é contaminada no próprio local, no próprio foco que está a doença. Então, a gente chama de autóctone, é onde a doença, a pessoa, ela é contaminada sem sair, sem viajar, sem nada. A transmissão, ela está circulando naquele local, naquele foco que está a doença. O importado é quando a pessoa, vou dar um exemplo simples, a pessoa ela viaja, vai para um outro estado, ou vai para um outro estado, e aí ela é contaminada nesse estado e ela volta para o estado de São Paulo, e ali ela pode transmitir a doença porque ela foi contaminada em outro local e veio para o estado de São Paulo. Geralmente, esses 29, quando eu falo esses 29 importados, são pessoas que viajaram no local provável da infecção, que foi em Minas Gerais, a gente fizemos essa análise. Então, ou seja, a pessoa, quando ela vai viajar, a gente sempre orienta o seguinte: antes desses 10 dias, se vai para uma área que está com transmissão de febre amarela, 10 dias antes toma vacina. Se a pessoa não toma, a pessoa pode ser contaminada. Então, essas 29 casos são pessoas que não tomaram a vacina, foram para lá, contaminaram e voltaram
e podiam transmitir aqui no estado de São Paulo. Agora, Alexandre, qual que é a relação da febre amarela com a tragédia de Mariana? Sim. Por quê? Porque a bióloga da Fiocruz, Maria Chamin, ela disse o seguinte, que grande parte, a hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte está na região próxima ao Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão. Em novembro de 2015, além de todos os casos em Minas, foram notificados também mortes pelo macaco outros estados da região sudeste. O que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo o seguinte, especialistas apontam que após a tragédia de Mariana, a doença viajou por um corredor verde, via Mata Atlântica, saindo de Minas Gerais até chegar em São Paulo. Com a tragédia de Mariana, o que aconteceu? Foi mortos animais, o sapo, o alado, o mosquito, que são predadores naturais do mosquito que transmite a febre amarela, os sapos que comia esses mosquitos. Então, toda essa tragédia, ela vem dar impacto no meio ambiente que acaba, você vê só, a tragédia foi lá no distante de nós e Sim. veio nos atacar aqui. É verdade. Faz todo sentido, né? Porque o sapo, como você falou, come o mosquito e os sapos mortos, o predador natural morrendo. E aí aumentou a proliferação. Perfeito, aumentou a população de alado e Sim. com isso a transmissão. Hoje, no estado de São Paulo, para você ter uma ideia como que isso é grave, no estado de São Paulo, com o achado no horto florestal, que achou um macaco morto e que estava com o vírus da febre amarela, na zona norte da cidade, se fechou vários bosques. Né? Nós tivemos mais de 10 bosques fechados. Nós tivemos o horto florestal, o Parque Estadual da Cantareira, Parque Guerra, enfim, vários parques foram fechados. São 15 parques já fechados, né? São fechados por quê? Porque tem um macaco e o macaco pode estar transmitindo a doença. Agora, o que a gente pode pensar sobre isso? O negligenciamento do Estado de São Paulo com o órgão que faz o controle, o órgão que faz o combate o vírus, os vetores, está sendo negligenciado. Há anos, há décadas está sendo negligenciado. E com isso, uma doença que a gente já tinha deixado de ouvir falar, há mais de 50 anos, silenciosa, com o projeto do governo, que é o Estado mínimo, não faz contratação, e aí com isso deixa a população indefesa. Eu vou falar um pouco para você como está o tratamento da SUSEM. Hoje, a Superintendência de Controle de Nível, o quadro de funcionário hoje na SUSEM, lotado. Para lotar, o quadro de lotação é 2.000 trabalhadores. Porém, hoje só tem 1.189 trabalhadores. E não é um grande número, porque se você pegar desses 1.189 trabalhadores, 305 são cargos de comissão. Desses 305 cargos de comissão, você tem 200, aí você pega 289 ocupantes de cargo permanente de comissão, ou seja, quase metade dessas pessoas são gestores, desses trabalhadores e trabalhadoras são gestores, que não estão na ponta fazendo o controle. E aí, se você tira o motorista, se você tira o seu administrativo, se você tira só de limpeza, você tem 360 e 370 desinsetizador. O que é o desinsetizador? É aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que está na frente, que vai lá na mata capturar o macaco, que vai lá na mata destruir o criadouro do mosquito para ele não proliferar, que vai lá na mata fazer a nebulização para matar o alado, ou seja, são aqueles trabalhadores que estão de frente ao fronte.
Com isso, e aí você tem 300 e poucos trabalhadores para fazer isso, para dar suporte, olha só, para dar suporte em 645 municípios do estado de São Paulo. Ou seja, é quase um trabalhador, um desinsetizador para cada município. Como que o estado de São Paulo vai poder controlar uma epidemia de febre amarela? Hoje, com esse negligenciamento do governo do estado de São Paulo, hoje antes você só ouvia falar da dengue, hoje você ouve falar da dengue, chikungunya, zika vírus e outros vírus que estão chegando aí, que as pessoas ainda não estão se atentando. Você tem hoje febre imaculosa, você tem leishmaniose, que se você pegar o retrato, você vai vendo que essas doenças estão vindo todo para o estado de São Paulo. A febre imaculosa, hoje a gente tem uma população enorme de cachorro. E o carrapato, que que faz a transmissão da febre maculosa, como é que a gente vai fazer o controle com um trabalhador por cada município? Falando tudo isso, então você já vê a tragédia que o estado de São Paulo deixou o órgão responsável para cuidar, para fazer o controle, para fazer o combate dessas doenças. Bom, diga, não, pode concluir, Alexandre. Eu quero fazer uma observação, diga lá. Marilu, fora isso, você tem hoje os trabalhadores que vão para campo, que vão para esses municípios prestar serviço, que vão para o município fazer esse trabalho. Hoje eles recebem uma gratificação de campo para poder se alimentar de 20 e poucos reais. O Estado, para economizar, o que ele faz? Ele faz o trabalhador voltar mais cedo para não pagar essa gratificação, para economizar. Então, além de ter um trabalhador para cada município, o trabalhador não pode, ele é obrigado a voltar e não pode prestar o serviço. Ele foi contratado da carga horária dele de trabalho. A população paga seus impostos para que nós, funcionários públicos, servidores públicos, fizéssemos nosso trabalho, fizéssemos nossa carga horária, e o Estado de São Paulo vem nos trazendo mais cedo para poder não pagar essa gratificação, para economizar, e aí deixando a população mais vulnerável ainda. Fora isso, você tem N problemas no SUSEM, você tem viaturas quebradas que não tem dinheiro para consertar, você tem uma autoestima do trabalhador que faz mais de 5 anos que nós não temos reajuste salarial. Recentemente, o secretário da Fazenda veio com um projeto para congelar por 2 anos o salário do trabalhador. E isso, congelar, além de congelar, não poder fazer contratação mais de serviço público. Isso impacta na prestação de serviço da população, isso impacta no má gestão do Estado, porque você não contrata para trabalhar nos hospitais, você não contrata trabalhadores para trabalhar nas UBS. Então, está um caos. O governo do Estado de São Paulo deixou de dar uma prestação de serviço que deveria dar. E hoje a gente está, infelizmente, a população está sofrendo com esse descaso do governo do Estado de São Paulo. Certo. Alexandre, só para a gente encerrar aqui a entrevista, eu vou falar aqui uma nota da Fundação Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, né, que é uma entidade extremamente qualificada, né, para também falar sobre a febre amarela, e ela está dando um alerta, né, que a morte de macacos prejudica a prevenção e controle da febre amarela. O que eles dizem é o seguinte, eu li aqui a matéria, é que o macaco não transmite a doença. O macaco não transmite a doença, inclusive houve matança de macacos. Então é uma ignorância matar o macaco por conta disso, porque, segundo aqui os especialistas que eu li aqui na matéria, esses animais são hospedeiros do vírus e não reservatórios da doença, né? Então, realmente é importante a gente dizer isso, né, Alexandre, para não continuar essa matança de macacos, né? É muito importante. Certo? Só para dar o registro, porque de repente o ouvinte pode entender que o macaco transmite a doença, e não é verdade, segundo aqui dados da Fiocruz. Tá certo, Alexandre?
Perfeito, Marilu. Muito obrigada. Só para concluir isso aí, o macaco, ele nos ajuda a fazer o controle, porque é ele que nos indica se o vírus está circulando ou não. Então, exatamente. É importante a presença do macaco. Então, claro. Eu quero agradecer mesmo de coração, agradecer a oportunidade, espero ter explicado, para a população, e estou sempre à disposição de vocês e da população do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Um grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado. Falamos aqui com Alexandre Braz de Sena, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde no Estado de São Paulo.